Fuga inicial. Tudo começa com um homem mal pago e uma lata de Barbasol. Dennis Nedry era o programador-chefe dos sistemas do parque. Estava insatisfeito com o salário e aceitou $750 mil da Biosyn para roubar embriões fertilizados. Para garantir a fuga, ele desligou os sistemas de segurança da ilha inteira, grades elétricas, comunicações e contenção dos animais. Tudo de uma vez. O que se seguiu é o catálogo mais famoso de falhas em cascata do cinema. O tiranossauro atravessou a grade que havia sido condicionado a respeitar. Os Velociraptors entenderam que as cercas estavam mortas antes de qualquer humano perceber. Tim e Lex ficaram presos num carro no meio de um recinto aberto e Malcolm sentado num mangalô com a perna quebrada. Resumiu tudo com a precisão de quem havia previsto exatamente isso. A vida encontrou um meio, mas os humanos forneceram a porta. O que torna esse acidente único na franquia é a simplicidade da causa raiz, um funcionário insatisfeito e uma rota de fuga que terminou na barriga de um Dilophosauro. A Engine construiu o sistema mais avançado de contenção de animais da história e tornou completamente dependente de uma única pessoa de confiança, que não era confiável. Sabotagem na Ilha Sorna. 4 anos depois do colapso de Jurassic Park, a Engine decidiu que o problema havia sido a localização, e que a Ilha Sorna, onde os animais eram criados antes de serem transferidos para Nublar, poderia funcionar como base para uma operação de captura. A ideia era simples: mandar uma equipe de caçadores mercenários, capturar dinossauros saudáveis e transportá-los para um zoológico em San Diego. O plano tinha um único ponto cego: Nick, um ativista infiltrado na expedição, que durante a noite abriu sistematicamente todas as gaiolas do acampamento dos caçadores. Não algumas, todas. Dezenas de dinossauros capturados durante o dia, Stegosaurus, Triceratops, Parasaurolophus, tudo soltos ao mesmo tempo, num acampamento cheio de equipamentos. Incidente em San Diego. Buck chegou em San Diego num navio cheio de tripulação morta e entrou pela cidade como se estivesse fazendo um reconhecimento de território, porque do ponto de vista dele, era exatamente isso que ele estava fazendo. A Engine havia conseguido transportar um T-Rex adulto vivo do outro lado do Pacífico para a Califórnia, o que em termos logísticos é uma conquista impressionante. O problema é que ninguém havia planejado com cuidado suficiente o que acontecia quando o animal acordasse antes de chegar ao destino. Buck esmagou um ônibus, destruiu uma vizinhança e deu uma aula de predação para o Júnior. Tudo isso antes de ser recapturado por Malcolm e Sarah, usando o filhote como isca. É a sequência mais absurda da franquia em termos de escala de consequência por decisão ruim. A Engine quis um zoológico, não checou o protocolo de sedação para viagem e colocou um T-Rex adulto no coração de uma metrópole americana. O que o incidente de San Diego representa no arco da franquia é o momento em que a Engine deveria ter parado completamente. Queda no Sítio B. O acidente de Jurassic Park 3 começa com a mentira e termina num pesadelo, e a sequência entre os dois é a prova de que a Ilha Sorna em 2001 era o lugar que simplesmente não deveria receber visitas. Paul Kirby e Amanda Kirby se passaram por milionários excêntricos querendo sobrevoar a ilha por turismo. Contrataram Alan Grant como guia científico e então pousaram ilegalmente no Sítio B para procurar o filho desaparecido. O avião colidiu com o espinossauro na pista de pouso improvisada e tudo que veio depois foi consequência direta dessa única decisão de pousar. O mercenário Cooper foi o primeiro a morrer, deixado para trás enquanto o avião decolava em pânico. No momento em que resume a dinâmica de prioridades do grupo, o espinossauro perseguiu o avião até a queda na floresta, e então o grupo passou os dias seguintes sendo caçado por praticamente tudo na ilha, incluindo uma cena no aviário com Pteranodons, que é provavelmente a sequência mais claustrofóbica da franquia inteira. Fuga da Indominus Rex. A Indominus Rex foi o primeiro híbrido geneticamente modificado da franquia a escapar, e fez isso de um jeito que, em retrospecto, parece inevitável desde o primeiro dia da existência desse animal. Criado em isolamento completo, sem socialização, sem referência de comportamento normal e com DNA de polvo que conferiu camuflagem térmica, ela aprendeu a esconder a assinatura de calor do próprio corpo antes que alguém percebesse que isso era possível. Quando a equipe entrou no recinto para verificar se havia fugido, ela estava esperando do outro lado da parede. A fuga não foi um acidente, foi o resultado de um animal inteligente que tinha tempo ilimitado e nenhuma distração, exceto planejar. O que se seguiu foi o colapso progressivo do parque inteiro, seções inteiras sendo evacuadas, a Indominus libertando os Pteranodons do aviário, convencendo os Velociraptors treinados a se voltarem contra os humanos e causando um nível de destruição que fechou o Jurassic World permanentemente. 22 mil visitantes precisaram ser evacuados de um parque temático funcionando em capacidade máxima. É o maior acidente de relações públicas da história
da ficção corporativa. A responsabilidade aqui é dividida de forma inconfortável. Dr. Wu projetou a Indominus sem protocolo adequado de socialização. A administração do parque aprovou o projeto sem questionar a ética, e a Jane sabia que o animal tinha uso militar potencial e permitiu que a experiência continuasse mesmo com sinais claros de comportamento instável. Erupção do Monte Sibo. A erupção do Monte Sibo é o único acidente da lista que não foi causado por nenhuma decisão humana direta, e é exatamente por isso que é o mais perturbador de tudo. A ilha entrou em erupção porque vulcões entram em erupção, e a Engen havia construído um parque numa ilha vulcânica ativa sem plano de contingência para o cenário mais óbvio possível. O que a erupção produziu foi uma das sequências visualmente mais impactantes da franquia. Dinossauros correndo em pânico ao lado dos próprios humanos enquanto a lava avançava. O Brachiosauro na beira do pier enquanto o navio se afasta é uma imagem que concentrou décadas de debate ético sobre o que a humanidade deve ao que criou. Milhares de animais morreram nessa erupção. Espécies inteiras que só existiam naquela ilha foram extintas pela segunda vez em 65 milhões de anos. O acidente do Monte Sibo é, no fundo, a fatura de 30 anos de má gestão chegando de uma só vez. Leilão ilegal. Ellie Mills reuniu os compradores mais ricos e menos éticos do planeta numa mansão na Califórnia para leiloar dinossauros resgatados da erupção, e decidiu usar o Indoraptor, o híbrido mais instável que Dr. Wu já produziu até então, como peça de show para demonstrar o produto. O Indoraptor era um protótipo incompleto, criado sem o DNA estabilizador da Blue, que Wu sabia ser essencial para o comportamento do animal. Mills sabia disso e colocou o animal em exibição mesmo assim, porque o leilão precisava de um momento de impacto. O que aconteceu a seguir é a consequência mais previsível da história da franquia. O Indoraptor escapou e um casarão cheio de bilionários sem treinamento de sobrevivência virou um campo de caça. Mas o que torna esse acidente diferente dos outros é a escala moral do que quase aconteceu. Se o leilão tivesse sido concluído com sucesso, o Indoraptor e outros predadores teriam sido vendidos para governos e organizações privadas ao redor do mundo como armas biológicas. Praga dos gafanhotos. A praga dos gafanhotos de Jurassic World Dominion é o acidente mais silencioso e mais global da lista, e o único que não envolve um dinossauro escapando de um recinto. A Biosyn havia desenvolvido gafanhotos gigantes geneticamente modificados com o código de DNA do Cretáceo, programados para atacar apenas as culturas de concorrentes agrícolas e deixar intactas as sementes proprietárias da empresa. Era uma arma biológica disfarçada de pesquisa científica, projetada para criar dependência econômica global das sementes da Biosyn, enquanto destruía a produção alimentar de todo o resto. O mecanismo era elegante na sua perversidade, mas como todo sistema geneticamente modificado solto no ecossistema real, o controle previsto e o controle real divergiram. Os enxames se espalharam além dos alvos planejados, ameaçando cadeias alimentares inteiras em escala continental.